Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era e que vem esteja com você, esteja com toda a sua família. Hoje, dia 11 de junho, quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a memória de São Barnabé, o apóstolo. E convido você, convido assim a sua família, para juntos partilharmos a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos renova e que edifica a nossa fé. Nós iremos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrades, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com eles até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus nesse dia de hoje, quarta-feira da 14ª, da 10ª semana do Tempo Comum, vai nos colocar nessa perspectiva, depois do chamado e do segmento dos primeiros discípulos, um importante momento do diálogo, do ensino pelo qual passa os discípulos de Jesus. Então perceba que é momento de instrução, momento de orientação. É preciso estar atento para ouvir os ensinamentos do Mestre. Das muitas lições dadas por Jesus aos seus discípulos, o tema do desapego encontra no Evangelho de Mateus o centro dessa perícope. Então veja que Jesus pede a seus discípulos que não leve duas túnicas, nem comida, nem sacola, nem sandália nos pés. Então é preciso confiar plenamente na providência de Deus. Confiar apenas nos bens materiais é um pecado grave contra Deus. Fere de morte a nossa fé, fere a nossa confiança nele. Então é preciso viver da graça e da gratuidade de Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, como discípulos e discípulos seguidores de Cristo, precisamos também nós subtrair as nossas sobras. Viver daquilo de que precisamos, nada mais do que isso. Viver de sobras é permitir que o outro viva de nada. Então, é aumentar ainda mais a dignidade da existência. Pedindo a Deus duas graças muito importantes para ser colocada em prática diante dessa leitura desse Evangelho. A graça da escuta e a graça do desprendimento. São dúvidas a estes são sinais assim, característicos da evangélica proposta do seguimento da pessoa de Jesus Cristo. Viver justamente a graça da escuta e do desprendimento. E que Deus nos conceda essa graça tão grande na nossa vida. Estarmos atentos à escuta e ao desapegamento de tantas coisas que muitas vezes nos prendem e nos distancia de Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, assim como fez aos discípulos, Jesus quer nos ensinar a compartilhar com os outros todas as bênçãos que recebemos da mão de Deus. Precisamos, pois, anunciar o reino de Deus está próximo. Então, muitas pessoas que possuem muito dinheiro, muito bem materiais, também são carentes porque não sabem apreciar as coisas simples e acham enfadonha. Então, o reino de Deus está ao alcance de todos e consiste justamente em que apreciemos as coisas simples do céu que estão ao nosso redor, ao redor de nós aqui na terra e para as quais nós não damos valor. Então, viver o reino de Deus, meus irmãos, queridas irmãs, é vivenciar a paz, é vivenciar o perdão, vivenciar o amor e principalmente levar esse modo de ser a quem não a conhece. Então, Jesus nos manda fazer tudo para anunciar que o reino de Deus está próximo, dando alento aos desanimados, carentes e necessitados. Por isso, meus irmãos, queridas irmãs, não devemos nos angustiar nem desanimar quando alguns não o aceitam nem acreditarem
que ele existe. Então Jesus nos manda ir em frente e não desistir, pois a nossa maior recompensa é justamente vivenciar o seu reino desde já. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a certeza de que o reino está próximo nos anima e nunca desistir de testemunhá-lo com a nossa vida cheia de bênção. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, amada família, você percebe as coisas simples que faz parte do seu dia a dia, a diferença no seu humor quando o dia nasce chuvoso ou ensolarado. Por qual motivo você tem dado graça a Deus? Você tem compartilhado com os outros a graça que tem recebido de Deus? Você já saiu de si para buscar alguém que precisa de paz? Como você fala do reino de Deus para as outras pessoas, para a sua família, para a comunidade? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para fazer de cada um de nós um instrumento para a construção da paz desejada por Jesus. Paz que se reconstrói, que constrói a comunidade dos bens divinos a cada pessoa humana. Que sejamos instrumentos autênticos na mão de Deus, na mão do Senhor. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a você e desejo a sua família uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos todos nessa paz de Cristo que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.